de novo nessa quinta-feira para falar com vocês então sobre a aula de hoje, certo? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu queria dizer para vocês que ontem eu mandei no final da tarde, no início da noite, algumas orientações, porque alguns estavam com dúvida da aula de ontem. Então ontem nós tivemos 2 períodos de português e um período de produção textual. Eu mandei um videozinho para vocês com as explicações das correções da aula de português. E nesse videozinho, a primeira vez que a prof mandou, esse videozinho ele foi sem som. Então a gente conseguiu editar ele depois e a gente mandou ele novamente editado com um som. Então vocês podem dar uma olhadinha lá no Clipe Escola, que já está lá no Clipe Escola, que já está lá o vídeo editado com um som. A outra dúvida de vocês era sobre a produção textual. Aonde que a gente faz essa produção textual? A gente sempre vai trabalhar com o caderno. Então a gente fez o roteiro de ontem no caderno de português. Abaixo do roteiro de ontem a gente vai colocar a produção textual. Eu disse e dei a data até o dia 27 de março, que antes eu não tinha estipulado. Então, a partir de agora, até o dia 27 de março. Até amanhã vocês têm que me mandar essa produção textual, certo? Para a tarefa estar cumprida. Estou aguardando as atividades ainda da pirâmide alimentar de alguns alunos. Então, isso vocês têm que se organizar para mandar, para ficar registrado que vocês estão fazendo as atividades. Certo? Combinado? Estou esperando que vocês me mandem, ok? Agora então a gente vai para a aula de hoje. O que tem a nossa aula de hoje? Hoje nós temos aquele período de português só, né? O primeiro período que a gente tem que fazer as atividades mais rápido para não se perder. Depois vocês têm educação física e depois vocês têm inglês. Então o que a gente vai fazer hoje nesse período de português? A gente vai começar a trabalhar com acentuação gráfica. Então a gente vai colocar lá no caderno da gente, de português, o roteiro de hoje, da quinta-feira, e o que a gente vai fazer? Acentuação gráfica, um videozinho com as explicações, vocês vão assistir aí, que vai estar o link para vocês assistirem, e a atividade no caderno de português também, certo? O que é essa acentuação gráfica? A gente já trabalhou sobre isso, vocês já viram, e a gente vai intensificar agora no 5º ano. Então, trata-se de um conteúdo bem importante e que está relacionado com a intensidade em que as sílabas se apresentam, podendo ser numa intensidade maior e numa intensidade menor. Então, o conteúdo de acentuação gráfica é bem importante. E ele tem uma classificação das palavras, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso tudo vai estar lá no videozinho que vocês vão assistir, certo? Terminando de assistir esse videozinho, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir para o caderno. Daí vocês vão fazer a atividade, a número 2, no caderno. O que vocês vão fazer no caderno? Vocês vão separar no caderno de vocês um quadro. Nesse quadro, vocês vão dividir ele em 3 partes. E nessa divisão em 3 partes, vocês vão colocar as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ok? Vocês vão recortar de jornal e revista 4 palavras que representem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Então a aula de hoje é bem rapidinho, bem fácil de fazer. Prestem bem atenção no videozinho, ok? Um beijão, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula de português do curso online gratuito, um canal do YouTube em que você pode se inscrever para ter acesso a diversas aulas. Eu sou a professora Letícia e o nosso assunto hoje é acentuação gráfica. Bom, para entender um pouco da acentuação, você precisa saber o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Para isso você tem que lembrar como é que divide sílabas. Lembra lá das suas primeiras aulas do ensino fundamental 1? Separação de sílaba.
Então, as oxítonas são as palavras que têm como sílaba mais forte a última. As paroxítonas, as penúltimas, e as proparoxítonas, as antepenúltimas. E como você descobre qual é a sílaba mais forte? As oxítonas, que são as últimas, veja o exemplo, fogaréu. Fogaréu é a sílaba mais forte. Nesse exemplo tem acento, então você sabe que a mais forte é a última, mas nem sempre vai ter. Como no exemplo urubu, a mais forte é a última e não tem acento, e você vai descobrir por quê ao longo dessa aula. E aí, para descobrir qual é a sílaba mais forte, você faz de conta que o fogaréu é um amigo seu e você vai chamar ele lá na casa dele. Então, você fala, fogaréu! Tá vendo que esse el você vai estender? É a mais forte. Você não vai falar fogaréu ou fogaréu. Você vai falar fogaréu. A mesma coisa com as paroxítonas. As paroxítonas, elas são um pouco mais difíceis de se identificar, porque a maioria das palavras em português são paroxítonas. Então, olha, janela não tem acento. Como é que eu vou saber, professora, qual é a mais forte? É o né, porque se você vai chamar a janela lá na casa dela, você vai falar janela e não janela ou janela. Você vai falar janela. A mais forte é o né. Não tem acento, você também vai descobrir por quê. E as proparoxítonas, que têm como sílaba mais forte as antepenúltimas, como máximo, príncipe, próximo. Então, você fala máximo, príncipe, próximo, e não máximo, entende? Assim fica um pouco mais claro identificar qual é a mais forte. Então, para saber as regras de acentuação, você tem que necessariamente saber identificar qual é a sílaba mais forte e saber classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vejamos os exemplos de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Temos como exemplo nas oxítonas Amapá, café, sorrir, de eu sorri, o verbo sorrir, cipó, urubu e alguém. Perceba que algumas dessas palavras estão acentuadas e outras não estão, como é o caso também das paroxítonas. Mesa, nível, caráter, livro, álbum e lápis. Algumas estão, outras não. Tem regras para isso ter acontecido. Então, olha, Amapá tem como sílaba mais forte o pá, café, fé, sorri, o ri, cipó, pó, urubu, bu e alguém, o guém. E as paroxítonas mesa, nível, caráter, livro, álbum e lápis. Agora, vejamos as proparoxítonas. Príncipe, ótimo, fenômeno, óculos, próximo, trânsito. Percebeu alguma coisa aí? Todas as proparoxítonas estão acentuadas. Então, a regra das proparoxítonas é muito fácil. Todas elas são acentuadas. Você viu uma palavra, dividiu a sílaba, percebeu que a antepenúltima é a mais forte? Pode colocar acento sem medo, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Já no caso das oxítonas e das paroxítonas, é um pouco diferente. As oxítonas e os monossílabos tônicos, ou seja, os monossílabos fortes, terminados em A seguido ou não de S, E seguido ou não de S e O seguido ou não de S, são acentuadas, como já, para e mas. Esse mas não é a conjunção, esse mas é de malvadas, por isso ele tem acento, porque é um monossílabo tônico. V, de ele vê, vocês, terminadas em O, dó e vovô. Então, todas essas palavras são oxítonas ou monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguido ou não de S, eles têm acento. Por que monossílabo tônico? Porque eu tenho de, que é a preposição, vou de carro. É um monossílabo átono, não é forte. Então, termina com E, é um monossílabo, mas é átono, não tem acento. Dó, que ele tem dó de mim. É um monossílabo tônico, por isso tem acento. Mas filho do padeiro não tem, porque esse do é um monossílabo
átono. A regra das paroxítonas é um pouco mais complexa. Por quê? Porque, como eu já disse, a maioria das palavras em português são paroxítonas. Então, se a maioria é paroxítona, então eu tenho que ter mais regras para as paroxítonas, compreende? Então, temos, se você pensar em muitas palavras em português, janela, mesa, estojo, quadro, vídeo, todas essas palavras são paroxítonas, mas só são acentuadas as paroxítonas terminadas em R, como açúcar, I, seguido ou não de S, como táxi, N, hífen, L, móvel, amável, U, seguido ou não de S, vírus, X, como tórax, A, seguido ou não de S, como imã ou órfãs, uns, álbum, álbuns, PS, como bíceps, tríceps, e ditongo, rádio. Professora, mas o que é ditongo? Como é que eu vou saber acentuar uma paroxítona terminada em ditongo se eu não sei o que é ditongo? Tem que se lembrar que ditongo são duas vogais juntas na mesma sílaba, ok? As proparoxítonas todas são acentuadas. Agora, as regras que não seguem como as regras das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. São acentuados os ditongos abertos. Acabei de falar. Ditongos são duas vogais juntas na mesma sílaba. Elas não ficam separadas quando nós separamos as sílabas. Então, os ditongos abertos em ei, el e oi. Esses ditongos, quando são tônicos, em palavras oxítonas e monossílabas, eles têm acento, como anéis, que é uma oxítona, céu, um monossílabo, e dói, também um monossílabo. Então, esses ditongos abertos são acentuados, mas quando esse ditongo aberto aparece numa paroxítona, não pode levar acento. Observe, a palavra herói é uma oxítona e a palavra heróico é uma paroxítona. As duas possuem ditongo aberto em oi, mas a palavra herói tem acento, porque é uma oxítona, e heróico não, porque é uma paroxítona. Heróico tinha acento até um tempo atrás, mas esse acento caiu com a última reforma ortográfica. Assim como ideia, que é uma paroxítona, também tinha acento, não tem mais, porque a reforma ortográfica atingiu somente as paroxítonas, não atingiu as oxítonas. Por isso que herói continua com acento, mas heróico não, caiu. Bom, agora a acentuação nos hiatos. O que é hiato? Também são duas vogais juntas, mas em sílabas separadas. Quando nós separamos as sílabas, o hiato faz com que uma vogal fique em uma sílaba e a outra vogal fique em outra sílaba. Então, quando o hiato for formado por I e U na segunda letra, a segunda letra desse hiato for I ou U, seguido ou não de S, nós acentuamos. Quando eles forem fortes, tônicos, como é o exemplo de baú, egoísta e saída. Aí você me fala assim, professora, mas baú é uma oxítona terminada em U. Você tinha falado lá que urubu não era acentuado porque era uma oxítona terminada em U. Mas baú segue a regra dos hiatos. Então, embora seja uma palavra oxítona terminada em U, que não deveria ser acentuada, é um hiato, tá vendo que aí tem o A e tem o U, eles são separados quando nós separamos as sílabas, e pela regra do hiato, essa palavra deve ter acento. Egoísta e saída são outros exemplos de hiato em I que devem ser acentuados. Tem exceção. Tem muita exceção, professora? Não, só uma. Quando o hiato for seguido de NH, como rainha, coroinha, não tem acento. Mas só isso, só quando for seguido de NH. Bom, sobre o acento diferencial. A reforma ortográfica não afetou o verbo poder, porque o verbo poder, ele tem que ter um acento diferencial para não correr o risco de ter ambiguidade na frase. Então, o passado do verbo poder, ele tem acento. Ele não pôde vir à festa ontem. E ele não pode vir à festa hoje, no presente. Então, ele não pode no presente, não tem acento, mas ele não pôde no passado, eu tenho um acento que é para diferenciar
o presente do passado. Outro acento diferencial que permaneceu mesmo após a reforma ortográfica foi do verbo pôr, para diferenciar da preposição pôr. Então, se eu digo, vou pôr o livro no lugar, com o sentido de vou colocar o livro no lugar, tem acento. Mas se vou pôr aquela rua, é uma preposição, não tem acento. É um acento somente para diferenciar. Você percebe que a gente pronuncia da mesma forma. Vou pôr o livro, vou pôr ali. Mas eu coloco um acento que é para diferenciar uma palavra da outra, o verbo da preposição. E a palavra que, quando tem o sentido de substantivo, quando ela é um substantivo, ele tem um que de estranho, ele tem algo de estranho. Eu acentuo a palavra que. Quando é uma interjeição, que não é verdade, eu também acentuo o que. E quando está no final da frase, perguntaram por quê. Então, eu acentuo o que nessas 3 situações. Em relação à terceira pessoa do plural de alguns verbos, os verbos crer, dar, ler e ver, ele crê, que ele dê, ele lê e ele vê, tem acento, só que quando eu coloco no plural, eu duplico o e tiro o acento. Eles creem, que eles deem, eles leem e eles veem. Não confundir com os verbos ter e vir, que quando eu coloco no plural, eu não duplico e coloca o acento. Como assim? Então, ele tem, eles têm, com acento. Ele vem, eles veem, também com acento. Então, eles veem o mundo de outra forma, no sentido de enxergar, tem 2 es, não tem acento. Mas eles vêm sempre de carro, tem acento e um e só. Professora, como é que eu vou saber para guardar isso? Então, olha só, eles veem o mundo de outra forma, eles enxergam o mundo de outra forma, eles não veem com 2 olhos? Sim, então são 2 es. Mas se eles vêm de carro, no sentido de chegar, é um e só e acento, correto? Espero que as regras sobre acentuação tenham ficado um pouco mais claras. Continue acompanhando as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal e até mais!